De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Muito obrigado porque você sempre interage com a gente também nas nossas redes sociais. Um abraço especial para Francileide Leal, para o João David, Capingala, Miriam Hessel, Reginaldo Alves, Fabrício Braga, Naira Gervasion e Jonathan Correia. Muito obrigado pela participação de vocês, sempre constante aqui no Redação Novo Tempo. Nessa semana, o secretário-geral das Nações Unidas, o Ban Ki-moon, afirmou em discurso que mais de 700 jornalistas foram mortos na última década. Esse número corresponde à morte de um jornalista a cada 5 dias. A declaração faz parte da mensagem do secretário-geral sobre o Dia Internacional pelo fim da impunidade dos crimes contra jornalistas, celebrado na última segunda-feira. Os principais casos de assassinatos a jornalistas ocorrem em áreas de conflitos. Somente na Síria, país com o maior número de profissionais mortos, mais de 70 jornalistas perderam as suas vidas desde 2011. Faz a gente pensar aqui, principalmente porque temos 4 jornalistas, mais um biólogo, vale a pena arriscar a vida pela informação? Olha, sabe uma coisa que me chamou muito a atenção nessa pesquisa? Não. Não sabe porque eu não falei ainda, né, Sueli? Muito bem. De acordo com a pesquisa, 68% dos profissionais mortos em 2014 cobriam política. Aí depois vem pessoal que cobria guerras, com uma porcentagem um pouco menor, e depois direitos humanos. Ou seja, está mais perigoso cobrir política do que guerra para você passar por uma situação de risco de morte. Eu não sabia desse dado, eu fiquei sabendo aqui na pesquisa que a produção apresentou para a gente. Sempre o que se pensa é que cobrir a editoria policial é uma Sim. das mais perigosas. Isso dentro de uma normalidade, né? A gente não está falando de jornalismo de guerra, que aí a gente sabe que quem cobre esses conflitos está realmente arriscando a vida. Agora, que a maioria dos jornalistas assassinados cobriam política, isso foi um fato novo para mim e bastante assustador, inclusive. No Brasil, aqui nessa mesma pesquisa que você falou, a gente teve 2 mortes confirmadas, né? Teve um caso no Rio de Janeiro, que um jornalista foi assassinado por 2 homens e no jornal que ele tinha, costumava denunciar casos de corrupção no governo local. Eu acho que dentre essas mortes aí, a mais revoltante são essas, né? O jornalista está fazendo o seu trabalho, exercendo a democracia, informando esses casos de corrupção e, no fim, eles são mortos. Mas o pior ainda é que esses casos, se eu não me engano, alguém pode me ajudar a lembrar, 1 em cada 10 é resolvido de jornalistas que morrem. Então, a falta de punidade faz com que incentiva, de certa maneira, outras pessoas a praticarem o mesmo. Por quê? Fica aí no ar, né? Se o jornalista denunciava corrupção e foi morto, logo entende-se que quem, né? Então, não vamos falar, mas assim, ninguém correu atrás também para investigar, porque são pessoas que estão lá no Mas olha só, poder. eu queria que pelo menos alguém respondesse a minha pergunta. Não vamos analisar o assunto de cima aqui. Alguém se coloca na história. Vale a pena correr o risco pela informação? Algum dos jornalistas aqui, quando estava fazendo a faculdade, que a gente é mais revolucionário de repente, acha que vai mudar o mundo quando a gente está fazendo faculdade e teve consciência disso? Poxa, eu estou assumindo aqui uma profissão que é arriscada, de repente eu vou ter dificuldades com a minha própria vida, mas vale a pena pela informação. Como isso fica na cabeça de vocês? Eu acho que essa questão de vale a pena colocar em risco varia muito e depende do que você quer para si. Porque, por exemplo, você pega, sei lá, essas pessoas que fazem travessias perigosas sobre corda bamba. Você olha aquilo e fala, que absurdo. Por que o cara vai se colocar num risco como esse, à toa, inútil? E pode ser, essa, por exemplo, é a minha opinião. É o que eu penso a respeito de alguém que quer tentar atravessar uma corda bamba entre um abismo. Mas para a pessoa, aquilo ali é a coisa mais importante da vida dela. Então, ela não vê que isso vai, de fato, assim, é um risco que para ela vale muito a pena, porque para ela aquilo é importante. Eu acho que no caso do jornalismo, funciona da mesma forma. Então, não dá para você mensurar, olha, vale a pena se colocar em risco. Você não pensa no risco, você pensa na satisfação de fazer esse trabalho. Ainda mais pensando que isso é algo que serve como utilidade
para a comunidade, para a sociedade. Então, o risco, quando você coloca perto do que representa esse trabalho, ele se torna ínfimo. E eu acho que boa parte, inclusive, desses assassinatos do pessoal que cobre política, né, jornalistas que cobrem o assunto política, ele acontece nos lugares mais afastados, assim, desses países aí. Exatamente por quê? Porque, às vezes, a proximidade entre o jornalista e a população e o jornalista e o próprio poder público local é menor, né? Você falar com um prefeito é muito mais fácil do que você falar com um governador ou mesmo um presidente de um país. Só que, ao mesmo tempo, isso também gera alguns riscos. E aí que eu acho que é onde entra o fator de eu vou fazer isso porque vai fazer o bem para as pessoas. Eu nunca fiz uma reportagem onde eu tenha sido ameaçado de morte por algum motivo. Mas eu lembro, na minha época da faculdade, de ter participado de um jornalzinho meio revolucionário, assim. E aí a gente entregou isso e tal. E o nosso objetivo era derrubar uma pessoa. Porque a gente achava que ele estava fazendo mal para uma determinada instituição. Uma pessoa política? Não era política, mas enfim. E aí, no final das contas, deu certo, a pessoa saiu dali. Mas todos nós que participamos daquilo, eu lembro que foi um risco, porque a gente podia ter sido expulso do local onde a gente estudava. Então, eu lembro que a gente pensou assim, vai ser complicado. Tem gente que pode perder, assim, sabe, a possibilidade de continuar fazendo os estudos aqui. Mas vale a pena. Por quê? Porque essa pessoa que a gente está querendo derrubar está fazendo mal para muita gente. E eu acho que é mais ou menos isso o que o jornalista pensa quando ele tenta derrubar um político ou expor um político que está fazendo um trabalho que está fazendo tão mal para uma parcela tão grande da população, ainda que isso custe a própria vida dele. Eu entrevistei o Cléster Cavalcante, que foi o único brasileiro que foi para a Síria cobrir a guerra, foi preso e foi liberto para conseguir contar a história. Então, ele, quando saiu e foi para a Síria, ele sabia os riscos que ele estava correndo. E ele não foi exatamente enviado por uma emissora ou por uma revista, ele foi freelancer. E aí vendeu a reportagem para a revista. Mas a minha pergunta para ele sobre o risco que ele estava correndo, era se ele tinha noção e como ele pensava nesse risco que ele correria. Ele falou, olha, eu prefiro, essa frase acho que nunca vai sair da minha cabeça, ele disse, eu prefiro morrer ali em combate, eu prefiro morrer ali exercendo a minha profissão, porque eu acho que eu estou fazendo a diferença no mundo, do que ter uma vida medíocre de 90, 100 anos. Então, é isso que o Hélio falou, né? Depende do objetivo de cada um e depende de como a pessoa se enxerga na profissão. Ele quer fazer a diferença e ele foi fazer. Quando a gente pensa numa guerra como a Síria, por exemplo, as pessoas talvez que não têm uma visão jornalística muito aprofundada, elas não consigam perceber, mas a gente tem não só a Síria, mas Síria principalmente, porque a gente vê o tempo todo, a gente tem uma cobertura estritamente numérica. Morreram tantos estão feridos, e aí são sempre informações que vêm ou de uma agência governamental, vem do governo, e ela chega para a gente através das agências de notícia. São quantas essas no mundo? Porque a gente não tem um jornalista lá no fronte de batalha conseguindo humanizar tudo isso que está acontecendo, conseguindo trazer dados para a gente, mas além dos dados, humanizar, mostrar essas pessoas que estão morrendo, e aí causar uma comoção maior. Então, eu acho que é isso que tinha o espírito do Cléster, de conseguir trazer esses dados, conseguir trazer essa informação e não ter medo da morte, por exemplo, como passou perto dele em vários momentos que ele teve por lá. E é graças a esses corajosos que hoje a gente tem acesso a muitos documentários históricos. Outro dia eu estava assistindo sobre Hitler mesmo, imagens assim que eu fiquei pensando nessa pessoa que estava ali, próxima, de repente, de levar um fuzilamento, sei lá, de alguma maneira sofrer alguma coisa. E hoje a gente tem acesso a essas coisas e que no hoje que a gente está fazendo o nosso papel, a gente também vai fazer história para um futuro. A gente não sabe quanto tempo vai durar a Terra. A gente precisa ter acesso às informações. Por exemplo, eu não sei, viu, professor, não quero te expor aqui, mas você viveu a época da ditadura de alguma maneira, né? Ou não? Eu era bem criança. Bem criancinha, então bem criancinha. Não, eu ia perguntar se, tipo... Só porque foi seu aluno, tá querendo dizer que você tá velho aqui, professor. É porque agora ele não pode mais me dar 10, 9, 8, aí 7 você já tá falando prova, à vontade. Não, mas eu ia perguntar exatamente por isso, porque no momento onde a informação era cerceada, você poder ter acesso
a informação a mais verdadeira possível é uma espécie de liberdade também, porque quando a informação é cerceada para você, a sua própria visão de mundo fica limitada, né? Eu não sou da área, né, mas eu me assustei com a pesquisa e vou passar a valorizar muito mais a informação que chega para mim. É muito fácil eu estar sentado ali em casa, vendo a TV, recebendo as informações, e a gente, às vezes, nem imagina o que o indivíduo sofreu para conseguir aquele dado ali. É fantástico. Agora eu vou assistir o jornalismo com outros olhos. Olha, que maravilha. É interessante. Fora que a gente não tem dados aí de ameaças, né, Wagner? Dados? Sobre ameaças, né? Isso Ameaças aí, esse número subiria Vertiginosamente. gigantescamente, vertiginosamente. A gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo. Logo depois, a gente discute sobre a polêmica causada pelo governo americano ao libertar mais de 6 mil presidiários para diminuir a crise da superpopulação carcerária do país. É rapidinho, a gente volta já.